Muitas pessoas apresentam algum tipo de insegurança em relação ao seu próprio corpo. No entanto, na tentativa de corrigir esse desconforto ou insatisfação e elevar um pouco a autoestima, algumas delas acabam aplicando produtos no corpo, tentando criar músculos falsos. Mas isso pode dar errado, como por um exemplo, uma modelo que literalmente o bumbum explodiu. Ou então um fisiculturista que a pele rasgou por não aguentar seus músculos. Será situações como essas que você vai ver aqui hoje. Eu sou o Poké e hoje o vídeo é sobre músculos falsos que deram errado. Então já vai deixando seu like, clica aí no botão do gostei, também vai embaixo e clica no botão de se inscrever porque todo dia tem vídeo novo no canal. Agora, vamos lá pra gente ver quem são essas pessoas que se deram mal ao aplicarem produtos no corpo para simular músculos falsos. Um homem ganhou popularidade na internet ao aparecer em algumas publicações nas redes sociais onde ele se dizia fã do eterno personagem Rambo. Ele autodenominava o Rambo brasileiro. Nas imagens postadas por ele, podemos ver um físico bastante estranho. Seu corpo é de um homem comum, mas os bíceps aparecem inchados e desproporcionais ao restante do corpo. Não há informações oficiais sobre qual procedimento ou método ele usou para obter esse resultado, mas provavelmente foi usando o Synthol, uma espécie de óleo sintético usado para aumentar o tamanho dos músculos. No caso dele, o uso do produto parece ter sido irregular e desordenado, e a falta de prática de musculação contribuiu para o resultado desproporcional e estranho que estamos vendo. O Synthol não é recomendado, pois o resultado não é harmonioso e o produto pode causar inflamações, empedrar os músculos e, em casos mais graves, até exigir a amputação desse membro afetado. Eu sinto muito aí pra esse brasileiro, mas ele não tá muito parecido com o Rambo, não. Mia Máfia, uma modelo britânica, ganhou notoriedade após um incidente envolvendo seus implantes de glúteos. Mia, que já havia passado por várias cirurgias estéticas para modificar a sua aparência, enfrentou uma situação assustadora quando um de seus implantes de bumbum supostamente explodiu. Como muitas outras pessoas, a Mia optou por realizar um procedimento de aumento de glúteos para melhorar sua aparência física. Esse procedimento envolve a inserção de implantes de silicone nos glúteos para que ele simule como se fosse um músculo. De acordo com relatos, um dos implantes de Mia explodiu após algum tempo. O termo explodiu ganhou destaque na mídia, mas o que realmente aconteceu foi que o implante rompeu ou vazou, algo que pode acontecer devido a vários fatores, como a má qualidade do implante, complicações cirúrgicas ou a falta de cuidados pós-operatórios adequados. Após o rompimento do implante, Mia enfrentou uma dor intensa e complicações de saúde, levando à necessidade de remoção dos implantes. Esse tipo de complicação pode causar infecções e outros problemas médicos graves, exigindo intervenção médica imediata, e foi isso que aconteceu com a modelo, que felizmente foi salva. Mia Máfia usou sua experiência para alertar outras pessoas sobre os perigos potenciais desses procedimentos, enfatizando a importância de fazer escolhas informadas e de consultar profissionais médicos qualificados. Um ex-fisiculturista chamado Lenny Rono ganhou destaque na mídia após uma situação trágica envolvendo o uso de Synthol para melhorar alguns músculos que ele considerava defeituoso. O uso excessivo da substância resultou em uma desfiguração corporal devido à reação negativa do seu corpo. Seus músculos ficaram completamente desfigurados, com partes se desfazendo e outras inchando exageradamente, levando-o a um estado crítico onde ficou acamado e precisou de ajuda para viver. Para piorar a situação, sua esposa o abandonou enquanto ele estava acamado e incapaz de trabalhar ou se levantar. Infelizmente, Lenny Rono faleceu em 2020 em decorrência de sua condição. Uma das partes mais curiosas dessa história é que ele nunca admitiu ter aplicado a substância. Segundo ele, por gostar muito de bebidas alcoólicas, alegou que em uma de suas noites embriagado, alguém poderia ter aplicado o Synthol sem que ele percebesse. É possível que essa história tenha sido criada para lhe oferecer algum conforto.
O lutador russo Kirill Tereshin, conhecido como Popeye russo, com certeza ultrapassou todos os limites ao colocar em risco até a sua própria vida. Tudo isso para conseguir um bíceps enorme, e ele também fez o uso do Synthol. Como já mencionado, o uso excessivo e sem acompanhamento da substância pode trazer muitos riscos à saúde, como infecções severas e até mesmo rompimento da musculatura. Foi exatamente isso o que aconteceu com um lutador durante uma luta em 2019. A musculatura dos seus 2 braços começou a inchar e ficar vermelha durante o combate. Isso quando ele trocava socos com o adversário. O confronto precisou ser interrompido pelo árbitro e ele foi encaminhado para o hospital. Kirill precisou passar por uma cirurgia para remover pele e músculo dos braços e ainda correu o risco de ter os 2 braços amputados, tudo graças ao uso da substância. Diversos médicos já haviam alertado sobre o perigo que ele corria, mas mesmo assim ele não parou com as aplicações. O resultado acabou sendo desastroso. Mustafa Ismail é um fisiculturista egípcio que ganhou notoriedade por seus músculos extremamente volumosos, especialmente seus bíceps. Ele foi reconhecido por ter bíceps notavelmente grandes e ostentava o título de maiores bíceps do mundo até que algo foi descoberto. Em 2012, Mustafa Ismail foi oficialmente reconhecido pelo Guinness World Records por ter os maiores bíceps do mundo, com cada bíceps medindo aproximadamente 64 centímetros de circunferência. Porém, posteriormente, o recorde foi eventualmente invalidado devido a questões relacionadas à verificação dos dados. O Guinness e outras organizações de registro de recordes levantaram preocupações sobre as condições médicas e as substâncias usadas para a melhoria da musculatura, o que comprometeu a autenticidade da conquista. O uso de substâncias como o Synthol fazia parte da rotina do egípcio, que as utilizava para aumentar artificialmente o tamanho dos músculos. Com isso, foi decidido invalidar o recorde de Ismail, preservando as conquistas naturais e a ética do título. Mustafa continuou a ser uma figura controversa no fisiculturismo, tanto admirado por seu físico impressionante, quanto criticado por métodos potencialmente prejudiciais. O operário de construção civil, Valdir Segato, foi um exemplo de alguém que, cansado de seu corpo considerado comum, decidiu transformar-se no Hulk brasileiro. E para isso, colocou até mesmo sua saúde em risco. Morador do interior de Ribeirão Preto, em São Paulo, Segato aplicava Synthol no corpo há anos, mesmo após ter sido alertado pelos médicos sobre os danos causados pelo procedimento. Ele continuava a aplicar a substância e costumava mostrar seu corpo em postagens da internet. A desproporcionalidade e os músculos enormes, parecendo bolas, chamaram a atenção de muitas pessoas, deixando evidente o uso do óleo sintético. Seu perfil ganhou notoriedade e ele conseguiu atingir a marca de milhões de seguidores em suas redes sociais. Infelizmente, em 2022, Valdir Segato passou mal em casa, reclamando de falta de ar e pediu para que os vizinhos o levassem ao hospital. Ainda na recepção, ele caiu desacordado e sofreu um infarto. O Hulk brasileiro faleceu prestes a completar 55 anos devido a problemas de saúde ocasionados pelo uso da substância a longo prazo. O vizinho que o socorreu conta que Segato era um homem sozinho e discreto, mas também era uma pessoa de bom coração que sempre tratava todos bem. Infelizmente, a única pessoa que ele não tratava bem era a si mesmo devido ao uso excessivo da substância que ocasionou seu trágico fim. O fisiculturista Kane O'Neill causou uma imensa repercussão na mídia depois de ganhar um campeonato na modalidade e aparecer com os ombros completamente enormes. Seus ombros pontudos e até mesmo desproporcionais em relação ao restante do corpo chamavam muito mais atenção do que qualquer outra coisa, levantando a dúvida sobre se ele fazia o uso de Synthol ou alguma outra substância similar. Fotos de Kane nas redes sociais começaram a ser atacadas e ele sofreu um enorme cancelamento por supostamente trapacear na competição.
Após recusar algumas entrevistas, ele finalmente aceitou falar a respeito. E em uma declaração, disse que não tinha vergonha em assumir que fazia uso de anabolizantes, assim como todos os fisiculturistas, o que era comum. No entanto, em relação ao uso de Synthol ou substâncias similares, ele não deixou claro se ele utilizava. A cada questionamento, ele tentava contornar o assunto e, no fim, ele não respondia, levando as pessoas a acreditar que ele realmente estava usando. Uma mulher chamada O'Neill Ron Morris ganhou notoriedade no mundo inteiro depois de ser investigada por uma situação inusitada. Ela tinha uma clínica de estética na Flórida, lá nos Estados Unidos, e recebia muitas clientes que queriam melhorar sua autoestima, pagando mais barato pelos serviços. A maioria das suas pacientes a procurava para realizar o procedimento de aumento dos glúteos, e o resultado era sempre assustador, com o bumbum ficando enorme. Mas a farsa da clínica não durou muito. Bastou que uma das pacientes não reagisse bem ao procedimento e precisasse ser internada para descobrirem que dentro do bumbum dela havia uma mistura de silicone, cimento e um fixador para consertar pneus de carros. É isso mesmo. Parece brincadeira, mas aconteceu e chocou o mundo. Morris operava sem licença médica e ela não tinha treinamento formal adequado para realizar esses procedimentos. Os materiais que ela usava causavam sérios danos à saúde dos pacientes, levando a infecções graves, desfigurações e, em alguns casos, até mesmo a morte. Em 2012, ela foi presa na Flórida após várias vítimas denunciarem suas práticas perigosas. No entanto, somente em 2017, Morris foi condenada a 10 anos de prisão depois de se declarar culpada de homicídio culposo e de praticar medicina sem licença. Seu caso serviu de alerta para muitas mulheres que procuravam procedimentos mais baratos em clínicas duvidosas. Tudo isso para terem um músculo falso nos glúteos, fingindo que elas fazem academia. Greg Valentino é um fisiculturista estadunidense que sempre chamou a atenção por conta de seus músculos enormes. E de fato, seus músculos são grandes e avantajados. De acordo com Greg, eles foram construídos apenas com musculação, dieta e o uso do suco. O problema é que ninguém consegue acreditar nisso, já que ao assistir aos vídeos, é possível ver claramente que ele injeta algo além de anabolizantes. Seu bíceps é descomunalmente grande, chegando a ser desproporcional em relação a outras partes do corpo. Ninguém acredita nele, inclusive o chamam de pai do óleo. Greg exagerou tanto no uso de óleo que seus braços explodiram. Sim, literalmente explodiram. A pele não aguentou a pressão interna e se rompeu. Apesar disso, Greg continua afirmando que nunca utilizou óleo ou Synthol. Ele insiste que as imagens em que o bíceps e tríceps estão exagerados são manipuladas por Photoshop, alegando que todos os fisiculturistas fazem isso. No entanto, ninguém acredita muito nessa história. Muitas pessoas no mundo sofrem com dismorfia corporal, que é quando alguém desenvolve um foco obsessivo em um defeito que considera ter na própria aparência. Esse defeito pode ser pequeno ou até mesmo imaginário, mas a pessoa pode passar horas por dia tentando corrigi-lo. Candice Armstrong era uma dessas pessoas. Ela encontrava inúmeros problemas em seu corpo e a solução que ela encontrou foi treinar diariamente por 3 horas na academia. Ela fez isso por 2 anos, todos os dias, mas ainda assim achava problemas em sua aparência. Um amigo da academia então sugeriu que ela usasse Trenbolona. Trenbolona é um esteroide anabolizante que imita hormônios naturais como testosterona e o hormônio do crescimento. Candice começou a usá-lo e viu seus músculos crescerem rapidamente e se sentiu melhor mentalmente. Sendo assim, ela foi usando cada vez mais. No entanto, surgiram problemas. A Trenbolona imita a testosterona, um hormônio masculino, e em poucos dias de uso, ela começou a desenvolver pelos por todo o corpo, incluindo uma barba. Candice acabou se transformando fisicamente em um homem.
Pra se ter uma ideia, ela passou a usar roupas masculinas para evitar que as pessoas na rua pensassem que ela era mulher, já que quando ela se vestia como mulher, ela recebia mal olhares das pessoas e sofria abusos. No caso, bullying. Muitas pessoas falavam coisas horríveis, sendo assim ela decidiu se vestir como um homem, para que ela tentasse diminuir um pouco esses abusos. Esse foi o vídeo, dê seu like. Beijão, valeu, falou e tchau.